Você me lembra muito Resident Evil, inclusive. Nossa, só que não parece um zumbi? Tem jogo de survival horror brasileiro vindo por aí e a gente vai falar hoje sobre Ayla. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e na Gamescom deste ano eu me encontrei com a galera da Pulsatrix Studios que fez primeiro o Fobia St. Dymphna Hotel. Esse é um nome difícil de falar, tá, Pulsatrix? Mas enfim, lembrei, ó. Então eles fizeram primeiro o Fobia St. Dymphna Hotel e mais recentemente eles anunciaram o seu novo projeto que é o Ayla, em colaboração com o youtuber MaxMRM, que tudo lhe lembra Resident Evil. Inclusive, ele me disse lá na Gamescom, ele olhou nos meus olhos e disse: "Você me lembra muito Resident Evil." E tem MaxMRM neste vídeo aqui, mas antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda muito, gente. O algoritmo, ele é alimentado pelo like, então quanto mais likes você deixa aqui neste vídeo, mais você me ajuda a impulsionar o canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas se inscrevem e assim o canal cresce. Então muito obrigada por deixar o like. Se tiver a opção hypar também, não esquece de clicar no hypar, que ele funciona como se fosse um super like. Então já ajuda muito também. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Database, considere se tornar membro do canal a partir de R$ 2,99 por mês. Você vai ter acesso a várias lives que agora estão somente para quem é membro. Então você vai ter um conteúdo vasto aqui do canal exclusivo para você. Várias lives, gente, tem o nosso baú de itens de Resident Evil, é o nosso baú de lives e de conteúdos aqui do Database. E ajudando o canal se tornando membro, você também ajuda a manter o nosso site, que é o residentivildatabase.com. Então, tem muito conteúdo aqui e tem muito mais conteúdo lá também no nosso site. Então, acessa também o nosso site para você conhecer os conteúdos e assim você ajuda não só um projeto, mas dois, ou seja, você tá apoiando o canal e indiretamente você tá apoiando também a existência do nosso site. Eu tive a oportunidade de testar uma build do Ayla, que era uma versão estendida daquele gameplay que a gente fez uns meses atrás aqui do canal, que era uma demo para imprensa. Eu pude testar essa nova demo que tinha basicamente, gente, o dobro de conteúdo que tem nessa demo que eu joguei aqui com vocês no canal. E assim, gente, esse jogo tá incrível. Sério mesmo, assim, tá uma coisa absurda. Eu já achava que o Fobia já era um jogo muito bonito, muito bem feito. Mas depois do que eu vi do Ayla, eu fiquei realmente impressionada de ver o que a galera da Pulsatrix consegue fazer. E lembrando, né, como eu falei do MaxMRM aqui, ele tá fazendo essa parte mesmo de consultoria, de roteiro ali com eles, pra deixar o jogo bem com essa cara, essa vibe de survival horror, de homenagear tudo de melhor desse gênero. E eu posso dizer, gente, baseado no que eu joguei, e eu acho que ainda é pouco o que eu joguei ali, eu posso dizer pra vocês que esse jogo, ele vai sair da bolha brasileira de vez, assim, sério mesmo. O que a Pulsatrix está fazendo com Ayla é trabalho de AAA. E se não for trabalho de AAA, pelo menos vai ser um indie que vai romper a barreira do território brasileiro. E eu tenho certeza que vai ser um jogo absurdamente bom. E o mais legal é que eu pude jogar essa demo do lado do diretor, que é o Thiago. Ele tava ali do meu lado e aí ele falou um pouquinho sobre as inspirações que ele teve ali com alguns trechos do jogo e tudo mais. Tem uma parte com um manequim que você tem que ir encaixando partes no manequim, que depois que passou, e tipo, eu tava com uma expectativa, uma expectativa específica sobre aquela parte, e o negócio ele quebra essa tua expectativa, e aí coisas muito diferentes começam a acontecer, e eu fiquei do tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí depois que passou, ele falou, foi eu que programei essa parte, foi eu que tive essa ideia, e assim, sério, sensacional, mal posso esperar pra poder jogar o Ayla. E aí, depois que eu joguei essa demo de imprensa,
eu tive a oportunidade de bater um papo muito legal com a Gi, que é a Community Manager da Pulsatrix, que tá fazendo um trabalho super legal de marqueteira do jogo. E aí ela me contou um pouquinho mais aí sobre quais são as aspirações que eles estão tendo com Ayla, quais são os conceitos que eles tiveram, quais são as ideias, o que o jogo homenageia e os objetivos também que eles têm com o lançamento do Ayla. E é claro que eu perguntei também se vai ter Fobia 2, né? Vocês acham que eu ia perder essa oportunidade? Fobia tem potencial para ser uma franquia de sucesso. É isso. E depois de bater um papo com a Gi, eu também consegui trocar algumas palavrinhas com o Max MRM, que eu não sabia que estava no evento. E aí a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre o Ayla. E eu vou deixar tanto o meu papo com a Gi, quanto o meu papo com o Max a seguir para vocês assistirem. Roda o VT! Sempre quis dizer isso. Gente, hoje eu estou aqui finalmente com a maravilhosa Gi, que é a marqueteira, nas palavras dela, do Ayla, né, da Pulsatrix. O Ayla é o próximo jogo, o próximo grande survival horror que vocês também vão jogar. Inclusive ontem eu rejoguei a demo e eu joguei uma versão estendida. Sabia, gente, tá a versão estendida aqui? É, pois é. Eu joguei e joguei com os comentários do diretor ainda. A versão bem VIP da coisa mesmo, né? Chegar, ter acesso a essa demo estendida que a Moni tá comentando é a versão que era pra imprensa, influenciadores, e tinha que ir aberta ao público, que você já tinha jogado antes em live. Isso. Então, assim, Thiago também fez a boa. Beijo, Thiago, por ter dado todos os comentários. Com certeza. E, gente, olha, como diria um dos criadores desse jogo, lembra muito Resident Evil. Então, assim, é um jogo que vocês vão curtir, inclusive vejam a demo, tá no canal. Mas eu queria saber um pouquinho, Gi, como é que tá sendo a recepção da galera com o Ayla, se a galera tá gostando, se a galera tá lembrando de Resident Evil quando joga. Cara, assim, eu falo e eu repito, sou um disco riscado. Essa é a coisa que mais nos dá gratificação de tudo, em saber que a gente tá fazendo um trabalho muito bem feito, porque o pessoal tem vindo jogar o jogo, tem vindo testar, tanto aqui na Gamescom Play Next, quanto na estande da NVIDIA. E todo mundo comenta, assim, não só de referências de Resident Evil, que assim, Ayla é um jogo pra homenagear todos os outros gêneros também. Galera falando que sentiu um Silent PT, sentiu um Silent Hill 2, e assim, são referências que sim, galera, vocês passaram na escola, a gente pegou essas referências também. E é essa troca, sabe? Ver a pessoa gostando, vendo o que ela viu, experimentando, tudo, a gente só pegou as loucuras da nossa cabeça e colocou num jogo funcionar, e a pessoa gostar, é tudo pra mim, gente. É tudo, tudo, tudo. É, você até falou um pouquinho das inspirações, né? Agora, brevemente, assim. Mas quais foram as principais pra vocês, assim, pra criar o Ayla? Do tipo assim, cara, esse jogo realmente a gente pegou essa influência específica. Sim. Claro, sem dar spoiler, né? Apesar que assim, gente, ó, você joga a demo, você começa, no começo você fica perdido, no final parece que você tá no começo. Então, até aí, tá tudo certo, entendeu? Mas quais são aquelas influências que vocês podem falar assim, não, isso aqui realmente foi... A gente queria isso no nosso jogo, igual, ou tipo tal jogo. Sim, olha, a gente fala que todo o Resident Evil foi quem meio que fez a receita que deu certo, e quando o gênero de terror chegou a cair um pouco no esquecimento, foram eles que ressuscitaram também o mesmo gênero. Então, assim, de mecânicas, noções de espaço, exploração, vocês podem ver muita coisa de Resident Evil nisso. Tem muita influência de Silent Hill, porque agora, como eu comentei, o Ayla tem essa homenagem a outros gêneros de terror. Então, em Ayla, vocês podem experimentar um horror psicológico. A gente se inspira muito no Silent Hill para isso. A temática como um todo do Ayla mesmo, a gente pegou muito de Black Mirror também, na questão narrativa, tudo mais. Essa coisa de a tecnologia envolvendo na vida humana e tal. Então, assim, eu vou fazer um papiro enorme durante milênios, assim, falando de referências, porque a gente é todo muito doido, pegando de todos os lugares. Mas principalmente Resident Evil, que é receita nossa, e do Max também, e Silent Hill também. E um dia, o Ayla vai ser a receita para outros jogos do gênero. Dá licença. Com fé, né? É,
E assim, uma coisa que eu preciso perguntar, tá? Claro. Vocês têm planos pro Fobia 2? Porque, gente, ó, quem não jogou o Fobia, sério, dá uma chance. Porque assim, o Fobia já tava num patamar absurdo, o Ayla já tá muito acima disso. Nossa. E eu sonho muito com o Fobia 2. Eu acho que é um jogo que tem... Eventos, normal. Eu acho que é um jogo que ele tem muito potencial pra virar uma franquia, sabe? Tal como Resident Evil, ele tem personagens legais, tem easter eggs dele no Ayla. Eu peguei, tá? Você pegou? Eu peguei. Eu falei, eu conheço esse nome. E aí o Thiago, que é um dos desenvolvedores, falou, Ele É concordou, isso. exatamente. Assim, olha, a gente... Da mesma forma que perguntam pra gente se a gente vai sair de horror e tudo mais, a gente nunca diz nunca. tá. Porque a nossa paixão é real criar os jogos que nós mais sonhávamos em criar. Até então a gente sonha com muitos jogos de terror, por exemplo. Então eu acho muito difícil da gente sair desse gênero. Mas o Fobia, como você mesmo falou, ele tem todo um universo que dá pra ser expandido, dá pra brincar bastante ainda com ele. Então é uma possibilidade, mas ainda a gente... Estamos muito focados na produção e no desenvolvimento do Ayla que a gente não tem nem cabeça pra virar e destrinchar mais. Mas é uma possibilidade, E ainda falando do Fobia, o Fobia se passa no Brasil. E o Ayla, ele se passa... Tem alguma referência ao Brasil? Dá pra pegar uma oh my god, a motherfucking Brazilian reference? Brasil mentioned! Sim, ele se passa aqui no Brasil. Legal. O Samuel é daqui de São Paulo. Que é o personagem principal, né? Exatamente. E assim, terão ao longo dos cenários algumas referências, não nos cenários que a Ayla cria necessariamente, mas por exemplo, como se passa num apartamento, vai ter algumas coisas, elementos assim que vocês vão poder encontrar e falar: ah, eu tenho na minha casa, ou eu já vi isso em algum outro lugar. Legal. Então essas referências assim, mas dá pra encontrar. Ai, gente, eu já pensei logo naquele jarro em formato de abacaxi, que todo mundo tem, aquele prato, o prato marrom, Duralex, Aquele todo mundo Duralex tem. Zambra que faz uom. Isso, e que não quebra. Então, esperamos essas referências no Ayla. Obrigada, Gi. Imagina, meu amor. Obrigada a você. Obrigada Você pela quer exposição. dar mais algum recado aí pra galera? Não somente siga Pulsatrix nas redes sociais, como, por favor, adicione Ayla na sua wishlist da Steam, que isso ajuda muito a gente. Se você já adicionou, manda para um amigo adicionar. A Steam tem esse algoritmo que, sabendo que tem uma galera gostando desse jogo, já vai divulgando para mais gente. Se a gente quer fazer o Brasil popar a bolha internacional, é desse jeito. Então, wishlist Ayla na Steam pra já. E agora eu estou aqui com uma das cabeças idealizadoras de Ayla, o rapaz que tudo lhe lembra Resident Evil. Você me lembra muito Resident Evil, inclusive. Nossa, só que não parece um zumbi? Não, porque você exala Resident Evil no ambiente. É verdade. Ó, eu quero uma mensagem sua, como um dos criadores de Ayla, pro público aí, né? Convencer a galera, não que precise muito, mas né, chamar a galera aí pra conhecer o Ayla, falar um pouquinho, né, Sim. das suas inspirações também do projeto. Então vou vender meu peixe, tá? Boa! Bom, nós como grandes fãs de Resident Evil, obviamente que uma das nossas referências foi o próprio Resident Evil, né? Entre várias outras, como Silent Hill, Alone in the Dark, entre tantos outros jogos de terror e sobrevivência. E eu gostaria de dizer que a gente está, não somente eu, mas a equipe de um modo geral, a gente está nos empenhando ao máximo para trazer realmente um produto de qualidade para que fãs desse tipo de jogo joguem o Ayla e se sintam realmente jogando um jogo de qualidade, sabe? Aquele tipo de jogo que você joga e fala, não, realmente eu sinto o empenho dos desenvolvedores em produzir um jogo de qualidade. E o que eu tenho a dizer para vocês é justamente isso. A gente está dando o nosso melhor para vocês, de fato, e pedir, por favor, para quem puder nos apoiar, principalmente nesse ponto, adicionar o Ayla à lista de desejos da Steam. É extremamente importante, é uma coisa gratuita, você faz em um minutinho e ajuda muito a ranquear o jogo dentro da plataforma da Steam, né, para os desenvolvedores independentes, principalmente, isso é muito, muito importante. E, de um modo geral, galera, agradecer também, né, é o apoio de todo mundo, passou a cabeça, é o apoio de todo mundo, não somente do público em geral, que tem apoiado muito, mas também dos criadores de conteúdo, as pessoas envolvidas nessa parte, que a própria Moni também
entre todos os outros. Agradecer a vocês por esse apoio, né, de fazer o Ayla ser visto, porque não adianta você fazer um jogo bom e as pessoas não verem, né? Esse é um próprio trabalho que eu fiz muito também como criador de conteúdo, tentar disseminar jogos independentes. Eu acho isso muito importante e eu agradeço muito a vocês e a todo o público em geral. Muito obrigado, gente. E aproveitando também aqui o espacinho, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, e você estava falando da construção da demo, né? Sim. Então você deixou claro, olha, vai ter combate e tudo mais. Você quer falar um pouquinho também sobre isso, sobre essa construção da demo do Ayla? Sim, o Ayla, eu já abro para vocês aqui, a gente já falou isso publicamente, ele é um jogo que tem, de média, né, a gente já botou os nossos beta testers para testar o game, então dá de média 18 a 20 horas de playthrough na primeira gameplay, né, o que para um jogo de terror e sobrevivência é bastante longo. A gente tentou preencher todo esse espaço com bastante coisa variada, então cenários variados, inimigos variados, armas variadas. E para demo aqui, obviamente, a gente tem que pegar um trecho muito menor, né? E fazer uma demo ao contrário do que muita gente acha que é só cortar o jogo. Não, é uma coisa completamente diferente. Você tem que praticamente fazer uma parte específica, por mais que essa parte faça parte do jogo. Então a gente escolheu uma parte aqui que tem uma área mais de terror psicológico, que vai dar aquele punch, sabe, de terror assim pra galera. Mas o jogo tem combate, tem backtracking, tem exploração. Todos os elementos básicos de um terror e sobrevivência, eles também estão presentes no Ayla. E é o que eu sempre falo. Eu sou um grande fã de Resident Evil. Não tem jeito, não tem jeito. Então, assim, para os fãs de Resident Evil, eu garanto que vai ser uma experiência bastante satisfatória nesse sentido, sabe? Porque a gente que gosta desse estilo de jogo, a gente gosta muito disso, dessa essência de pegar um arquivo de texto, de interpretar o que aconteceu ali, de ter uma história no ambiente. A gente trabalhou muito isso. Lore. O lore, exatamente. Então a gente tem uma narrativa bem impactante, bem profunda, a gente tem uma equipe de dublagem também que foi bastante importante pra gente. Então, tô falando demais, né? De um modo geral, a gente tá tentando entregar o máximo possível nessa variação de coisas, né? Pra compor o jogo de um modo geral. Show demais. Max, obrigada aí. Imagina, Pedro. Muito sucesso também pro Ayla. Eu com certeza vou jogar no lançamento. Tô muito ansiosa pelo jogo. E, gente, coloca aí na wishlist de vocês na Steam, hein? Por favor, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam do meu papo, tanto com a Gi quanto com o Max. E ó, o Max já disse que ele vem aqui no canal. Ele falou, ai, me chama pra ir no canal. Eu falei, cara, mas toda vez que eu te chamo você tá ocupado. Então, ó, é o seguinte, agora é público, tá? Ele falou pra eu chamar ele pra vir aqui no canal. Agora ele vai ter que ser obrigado a vir. Obrigado não, porque também não é assim. Mas é isso, queremos Max MRM aqui, quem sabe depois que eles anunciarem Resident Evil 9, a gente não traz o Max pra bater um papo bem legal sobre Resident Evil e assim a gente reacende aí o nosso talk show database. Planos, planos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Ô Ayla, se for espirrar, saúde, tá bom? Puxar o saco, né, gente, da inteligência artificial, porque a hora que dominar o mundo, de repente ela poupa a gente, né? Não, pensando alto aqui.